Olá, aqui é o Jonas do blog Transformando Pais em Mestres. E conforme eu prometi, eu estou aqui com o professor, educador, palestrante, matemático, filósofo Marcos Meyer, com o privilégio de estar no lançamento de mais um livro, ou do novo filho do Marcos, como eu já falei para ele. Então, nessa entrevista, antes eu vou pedir para o Marcos se apresentar e depois, se você continuar acompanhando esse vídeo, ele vai te dar duas dicas importantíssimas, duas dicas muito práticas para você, pai ou mãe, resolverem questões que hoje você pode não estar sabendo resolver em relação à educação dos seus filhos. Professor Marcos, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado fazer essa entrevista. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Quando eu descobri o seu conteúdo, o seu blog, eu já sabia que era exatamente o que os pais que acompanham o blog, a minha lista, precisavam, porque eles estão um pouco perdidos, assim como eu também já estive na vida, na educação dos meus filhos, e eu precisei de uma orientação. E que pena que eu não tive essa orientação desse livro, que eu já adquiri o livro Desligue Isso, Vai Estudar, e já comecei a ler, e é exatamente isso que eu estava procurando. Então, professor Marcos. É um prazer estar aqui colaborando com os seus seguidores, né, Jonas? E o que a gente pode dizer em relação aos pais é que a verdade, os pais muitos deles estão perdidos em relação a como educar. Por quê? Houve uma revolução da tecnologia e da sociedade. Por exemplo, hoje nós temos novas estruturas familiares que antigamente a gente nem imaginava que pudessem existir. E o que fazer com elas, né? Hoje uma criança de 2 anos de idade já está mexendo nos tablets, já abre foto e tal. Eu vi uma cena muito engraçada, um filhinho do amigo meu de 2 anos estava com uma revista, ele pôs os 2 dedinhos na foto e ficou fazendo assim para abrir a foto. Só que era uma revista, né? E aí a gente explicou, não, é só no tablet que funciona. Então, eles têm um outro contato, uma outra forma de interagir com a tecnologia que a gente não sabia como era, a gente não tinha isso. Então, essas mudanças, tanto sociais, relacionais quanto tecnológicas, fizeram com que os novos pais ficassem perdidos em o que proibir, o que aceitar, o que é normal, o que é bom, o que não é. Então, alguns pais, infelizmente, foram para um extremo, demonizaram a tecnologia, proíbem totalmente, dizem que é muito mal, que isso não presta, que isso deixa você vagabundo, aquele papo. Outros pais, por não conhecerem, acham que é uma maravilha e liberam totalmente, sem nenhum acompanhamento aos seus filhos. Esses dois extremos são um problema. Então a gente precisa agora reorientá-los, dizer para eles, tem que colocar limite no uso, na forma de se usar, e essas orientações eles precisam conhecer porque eles realmente não sabem. Professor, e foi assim que surgiu a ideia desse livro, Desligue Isso e Vai Estudar? Pois é, a ideia principal do livro veio por causa do seguinte, participo de um programa na televisão semanalmente, onde eu dou instruções ou orientações para pais. E na rádio também, uma vez por semana. O que acontece? Esse pessoal que me assiste, me ouve, me mandam e-mails contando a história do problema. Ah, meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo, a gente está com um problema assim, assim, assim. Então eles vão aumentando, vão contando, vão explicando com muito carinho. Às vezes um e-mail tem assim 2, 3 páginas de Word. Aí eu pensei assim, poxa vida, se a pessoa acredita tanto em mim, a ponto de gastar tanto tempo escrevendo essa história, ela está confiando que eu vou realmente ajudar. Então o que eu faço? Eu gastei também ao mesmo tempo para dar um retorno para eles. Então o que eu fiz? Eu com muito cuidado respondi a essas perguntas, guardei todo esse material e aí eu vi que muitas dessas perguntas são perguntas de muitos pais. Então, esses e-mails que eu respondi poderiam ajudar outras pessoas, outras famílias. Então, o que eu fiz? Peguei tudo isso, esse material, e expliquei teoricamente por que eu dei tal instrução, por que eu orientei desse jeito, por que eu orientei daquele. E aí o que aconteceu? Eu tenho um material com pergunta, resposta e explicação teórica. E isso ficou assim fantástico. Juntei os 22 e-mails mais importantes, mais significativos, e aí saiu o livro. Então o livro é o resultado dessa composição de e-mails reais, de histórias verdadeiras. Muito bacana. Eu comecei a ler o livro já e eu disse, essas são as perguntas que eu faria e que os pais que acompanham o blog também já me fizeram. Por isso que eu vim até aqui. Então,
Olha só, para aqueles pais que já acham que já está tudo perdido, que o filho já não tem mais jeito, e que tem receio de impor os limites necessários, né? E tem receio de medo de perder o amor dos filhos, que eles não sejam mais amados pelos filhos, como eu também já tive esse problema quando a minha filha tinha uns 2 anos, eu era inexperiente, fui pai muito cedo. Então, como esses pais, Marcos, podem começar a colocar esses limites? Se fosse você hoje, o pai, Marcos Meyer, por onde começaria colocando esses limites para que faça do seu filho um cidadão que a nossa sociedade realmente está precisando, um cidadão equilibrado, ciente dos seus direitos e deveres? Isso começa em casa. Por onde você começaria dando esses limites? Eu vou trazer uma ilustração para os pais que estão nos assistindo. É assim, imaginem o topo de uma montanha com um abismo infinito, uns 500 metros de abismo. Lá em cima desse topo, as crianças brincando com bola e tal. Aí você diz para as crianças, não se aproximem da beiradinha, porque se você se aproximar pode escorregar, cair e você morre. Isso é assustador, isso traz tensão, elas vão ficar com medo constante. Agora olha só o que você pode fazer. Você pode, a uns 2 metros de distância do abismo, você faz uma cerca. Você faz uma cerca em todo o topo da montanha. E diz para as crianças, só dentro da cerca você pode brincar, correr, pular, aqui dentro. Para fora, nunca saia. Entendeu? Entendi. Agora elas estão o quê? Calmas, estão tranquilas, porque tem limites. Para que servem os limites? Os limites servem para trazer segurança ao seu filho. Crianças que sabem as regras da casa, crianças que sabem os horários, crianças que ouvem não, elas se sentem seguras. É totalmente diferente do que a gente ouve, ou que a gente pensaria. Eu vou deixar meus filhos à vontade, eles fazendo o que eles quiserem, porque aí desenvolve a criatividade. Não é verdade. Se você coloca limites claros, limites bem definidos, a criança passa a ter segurança e aí ela usa toda a energia dela para produzir, para brincar, para criar e não para dizer assim, até aqui posso ir ou não posso? Será que vou? Será que não vou? Ela gasta muita energia entrando em competição com os pais. Então coloque limites, seja claro. E uma coisa que eu gosto de dizer para os pais é, dizer não também faz parte do amor que você tem a seu filho. Então dizer não é amar. Só que nós pais temos dificuldade em dizer não, porque a gente pensa assim, puxa, eu sofri tanto na minha vida, não tinha nada, eu era pobre, agora que eu posso dar ao meu filho, eu não vou dar? Claro que eu vou dar. De jeito nenhum. Dizer não para o seu filho também é uma forma de amá-lo. Uma outra dica para os pais, essa dica é extremamente importante, é assim, a tua forma de interagir com os seus filhos precisa ser como uma balança de 2 pratos. Então imagine esse prato aqui, autoridade, esse prato aqui, afeto. Se você tiver bastante autoridade e bastante afeto, a tua balança está equilibrada e você vai ter os filhos mais maravilhosos que uma família pode ter. Se você tiver muita autoridade, pouco afeto, tua balança desequilibra. E aí, excesso de autoridade, o filho só aprende a dizer, sim pai, tá bom pai, eu vou fazer pai. Ele não tem personalidade, ele não tem nem coragem de discutir. Aí o que acontece? Um filho sem personalidade. Vamos ver o outro lado. Se você tem muito carinho, muito afeto, só diz sim, tá bom meu filho, eu te amo mesmo, mas não ponha limite, não tem autoridade, essa balança desequilibra de novo, e aí você com muito carinho, sem autoridade, o teu filho vai ficar mimado, super protegido, frágil emocionalmente, ele ouve uma crítica, chora. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter um equilíbrio, bastante autoridade, bastante carinho, bastante afeto. Esse equilíbrio é fundamental em qualquer relação, em qualquer educação de filhos. Inclusive, para os professores que estão nos assistindo, em sala de aula é a mesma coisa. O professor que exerce a autoridade que é dele, mas é um professor afetivo, que constrói vínculo, é o melhor professor que tem. O professor que só tem vínculo, não tem autoridade, é o professor banana. Ele não vai me reprovar, nem estuda, ou nem estuda. O professor que só tem autoridade, não tem carinho, eu não odeio esse professor é um carrasco. Eles não gostam de professores desse tipo. Então é esse equilíbrio que é a chave da educação, tanto em sala de aula quanto em casa. Perfeito, professor. E agora, o pai, Marcos Meyer, qual foi o maior erro
Professor, o senhor acha que cometeu em relação à educação dos seus filhos? E como foi que o senhor reverteu a situação depois que reconheceu esse erro? Existiu isso? Aliás, essa é uma boa pergunta. Então eu gostaria também de dizer aos pais assim, você vai errar. Não tem como não errar. Na educação a gente erra. Agora, qual é a chave? Errou? Pede perdão. Ô filho, desculpa aí, eu errei, vou tentar melhorar daqui pra frente e tal. Então, um erro que eu cometi com meu filho mais novo foi eu não ter participado, conversado com ele no meu período de divórcio. Estava me divorciando e eu achei que estava tudo bem, que eu ia continuar amá-lo, que ia continuar a vê-lo, mas eu não parei para conversar com detalhes, achando que ele é criança. Não, foi um erro. Aí depois eu pedi perdão, tive que retomar, daí nós tivemos uma conversa legal, aí foi bem melhor. Os outros dois eu já tinha conversado, aí foi tudo bem. Mas um erro que eu acho que eu cometi com os três foi não ter ensinado suficientemente a importância da gratidão na vida. Por quê? Porque se eles crescem dentro de um lar onde o pai paga escola particular, dá de tudo do melhor, intercâmbio, eles começam a perceber que essas coisas são fáceis demais e não percebe o sacrifício que eu estou fazendo, que a mãe deles fez. Então eles não percebem sacrifício. Por não perceberem sacrifício, o que acontece? Eles não desenvolvem gratidão. Então agora eu estou tendo que retomar isso, mostrar para eles, ó, eu estou dando um duro danado, eu viajo bastante, eu dou palestra, escrevo livro, e vocês têm o que têm por causa disso, porque eu me esforcei bastante, então seja grato, né? Pelo menos um muito obrigado de vez em quando. Então eu não digo que é culpa deles, mas eu posso dizer que sim, eu errei nesse lado. Então a orientação é, você, esposa, ensine teus filhos a agradecer o pai que eles têm, o trabalho que ele tem, a forma como ele está trabalhando, dando um duro danado, o sacrifício que ele faz. E o contrário também, o marido pode ajudar o filho. Ó, filho, para de reclamar da comida, tua mãe fez, agradeça a ela. Então esse tipo de comportamento é ensinado, nós temos que ensinar gratidão aos nossos filhos. Que maravilha, Marcos, ouvir isso. Então, eu fiquei aqui com o professor Marcos Meyer, no lançamento do livro Desligue Isso. Desligue Isso e Vai Estudar. Aqui tem conteúdo muito prático, altamente aplicável, e eu vou ainda divulgar melhor esse livro lá no blog, conteúdos dele, vídeos também do professor Marcos Meyer. Então, professor Marcos, eu quero te agradecer imensamente assim, pela acolhida, por ter aceitado fazer essa entrevista caseira, porém de extrema importância assim, para os pais, para as mães, que estão seguindo os conteúdos que eu também publico. Eu sou como eu disse no e-mail, eu sou um entusiasta, sou um apaixonado por educação, porque eu sou um pai também. Eu tenho duas filhas, uma de 21 e uma de 4 anos, e é uma coisa muito bacana essa experiência de aprender e ensinar e aprender de novo, essa troca que a gente faz com os filhos. Então, quero continuar acompanhando os seus conteúdos, as suas entrevistas, e espero uma próxima oportunidade de a gente poder conversar também, e que eu puder contribuir contigo, tá bem? Ok, então, foi um prazer colaborar com você e parabéns também pelo blog, pela função social que tem de divulgar princípios de educação para os pais. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Até o nosso próximo vídeo.